Hoje nós vamos falar sobre o panopticismo e o cyberpanopticismo na era moderna. Este assunto ele é fundamentado em Michel Foucault, que é um pensador francês, e Zygmunt Bauman, que é um intelectual polonês. E para que nós possamos discutir este assunto sobre o panopticismo e o cyberpanopticismo, primeiro devemos explicar que tanto o panopticismo, tanto o cyberpanopticismo são mecanismos de controle. E este mecanismo de controle, ele iniciou na Idade Moderna. A Idade Moderna, ela começou no século XVIII, com as máquinas a vapor, que foi a primeira revolução industrial. No século XIX, as máquinas de combustão interna. E, finalmente, a primeira revolução industrial no século XX, que foi a Revolução Tecnológica. Nesta Revolução Tecnológica no século XX, nós tivemos o desenvolvimento da informática, da inteligência artificial, dos satélites, da nanotecnologia, que é a elaboração de estruturas fundamentadas em partículas elementares, partículas atômicas, na leitura do código genético e no cyberespaço, que são redes de informáticas onde as informações circulam com grande rapidez, obedecendo uma rede totalmente transnacional, uma rede globalizada. O importante nós ter comentado a respeito da primeira revolução industrial, segunda revolução industrial e a primeira revolução tecnológica, porque a primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial do século XVIII e XIX, ela solidificou uma sociedade que Bauman chama de sociedade sólida, onde os valores são estáveis, fundamentado no trabalho, na religião, na regularidade, na disciplina, na lei, na ordem, na moral. E quando nós entramos na sociedade líquida, originada da Revolução Tecnológica no século XIX, nós tivemos uma mudança muito grande, onde tudo é líquido, tudo se transforma. As pessoas não possuem mais objetivos a longo prazo. A moral, ela desaparece. A religião desaparece. A ordem desaparece. Então entra um sistema aparentemente anárquico. A família perde o seu significado. Mas o importante para nós compreendermos toda esta dinâmica, que na Idade Moderna, tanto com a sociedade sólida, com a sociedade líquida, esta sociedade ela é dirigida pela burguesia. Primeiro, uma burguesia que detinha os meios de produção. E quando nós entramos na Revolução Tecnológica, na sociedade líquida, é uma burguesia, já não é mais uma burguesia que detém os meios de produção, mas uma burguesia que detém as ações das grandes empresas. As grandes empresas, nesta sociedade da Revolução Tecnológica, já não possuem um dono. O dono dessas empresas são centenas, são milhares de acionistas. Agora, para que nós possamos compreender melhor esta sociedade, nós devemos colocar a figura do Estado. O Estado, tanto na sociedade sólida quanto na sociedade líquida, o Estado ele não representa o povo. O Estado ele
serve como meio da burguesia, tanto da burguesia que detinha os meios de produção, como da burguesia detentora da maior parte das ações das firmas ou das empresas transnacionais. Então, quando nós estamos falando em Estado, nós devemos ter consciência que o Estado hoje ele é um instrumento de ação, principalmente no século XX, dos grandes grupos de acionistas transnacionais. E estes acionistas transnacionais e estes detentores dos meios de produção que controlam o Estado, ele possui um sistema panóptico, que significa justamente o controle de todas as pessoas que habitam e que residem em um determinado território. Então, em primeiro lugar, agora nós vamos falar sobre o panopticismo. O panopticismo é uma teoria desenvolvida por Michel Foucault, aplicada e iniciada justamente na época da sociedade sólida, dirigida pelos detentores do poder, que eram as pessoas que detinham os meios de produção. Eles controlam a sociedade através de vários mecanismos. O primeiro mecanismo é a interdição, onde não é permitido cada indivíduo dizer tudo que sabe. O sociólogo não pode dizer tudo que sabe, o psicólogo não pode dizer, o político não pode dizer, o presidente da República ele não pode ir para um jornal, não pode ir para uma rede de televisão dizer tudo que sabe. Vamos dar um exemplo, o presidente Obama esteve no Brasil, mas nenhum político, nenhum intelectual pode ir para a mídia dizer o verdadeiro significado da vinda do presidente norte-americano no Brasil. Podemos dizer superficialmente que ele veio para conhecer a nossa presidente, para conhecer o Brasil, para fazer acordos saudáveis para a economia brasileira e manter contato com os empresários brasileiros. Mas existe uma agenda oculta. E a respeito desta agenda oculta, existe uma interdição do qual nós não podemos comentar. O segundo meio de controle é a rejeição. É a dicotomia entre razão e loucura. Enquanto você faz um discurso a favor do governo, a favor do sistema, a favor do poder, a favor das grandes empresas multinacionais e transnacionais, você tem razão. Você é baseado pela lógica. Mas se você apresenta um discurso mostrando os pontos negativos, mostrando a verdade, você é considerado louco pelo sistema. E é considerado louco pelo sistema porque a palavra do louco, o discurso do louco não pode ser ouvido. A palavra do louco, ela não deve ser levada em consideração. Vamos citar um exemplo. Nós temos na nossa região uma empresa de extração de ouro aqui em Rocha, e você não pode mostrar os malefícios que ela traz para toda a região de Paracatu, porque se você mostrar, você é considerado louco, e você sendo considerado louco, você não deve ser ouvido. Você deve apenas elogiar a empresa, mostrar os pontos positivos que ela está gerando emprego. E se você fizer esse discurso, você é aceita pelo sistema e você está agindo pela lógica, você está agindo pela razão. O terceiro nível de panopticismo é a oposição entre o verdadeiro e o falso. O verdadeiro é aquilo que o sistema diz que é verdadeiro, e falso é aquilo que o sistema diz que é falso. Vamos dar um exemplo: o ataque de Hiroshima, Vietnã, Iraque, Irã.
Nós não podemos dizer a verdade. Por que nós não podemos dizer a verdade? Porque a verdade é o governo que diz que ele atacou estes países para libertar a população, para o desenvolvimento da democracia. Mas quando nós fomentamos que estes ataques a estas potências têm por objetivo o petróleo e a ocupação de território, esses nossos discursos são discursos falsos. Quando nós comentamos que a empresa Kinross, ela ataca o meio ambiente, esse discurso ele é considerado um discurso não verdadeiro, é considerado um discurso falso. Apenas aquelas pessoas que defendem a extração, que defendem a mineração a céu aberto, que é considerado um discurso verdadeiro. Um outro nível de domínio e de panopticismo é o comentário. O que é o comentário? O comentário faz o texto maior desaparecer. Vamos dar um exemplo para que nós tenhamos uma maior conscientização desta problemática. Os discursos de Marx, de Foucault, de Sartre, de Nietzsche, de Bauman, são pouquíssimas as pessoas que tiveram a curiosidade de fazer um estudo profundo destes autores. Mas o que existe? Comentários. Você vai na internet, você pega comentário de Sócrates, você pega comentário de Foucault, você pega comentário de Marx e de Bauman. E estes comentários é acrescido aquilo que o sistema quer dizer a respeito deste autor. Muitas vezes, quando você lê um comentário e você vai na fonte original, são dois discursos totalmente diferentes. Então, o comentário é um sistema de controle. E o sistema faz com que as pessoas elas venham ler e tomar consciência dos comentários e não ir nas fontes. Uma notícia jornalística é um comentário, mas atrás desta notícia jornalística existem verdades, na qual nós não temos acesso. Nós ficamos presos apenas aos comentários jornalísticos, aquilo que determinado jornalista fala no rádio, fala na TV ou fala no jornal. E é evitado que o sistema evite que nós vamos procurar os verdadeiros dados, as verdadeiras fontes. Então, os nossos conhecimentos, ele é somente baseado num comentário. Um outro sistema de controle é o autor. O sistema panóptico, ele promove apenas os autores, aqueles autores que estão a favor e que estão apoiando a própria filosofia de governo e a política de governo. E os autores que são contra, que buscam mostrar a realidade para o povo, estes autores, eles não são credenciados, os seus livros não são lançados e os seus discursos não são ouvidos. Um outro sistema de controle é o espaço fechado. Para que nós possamos compreender com maior nitidez a respeito do espaço fechado, é o seguinte: você pode discutir tudo, você pode falar tudo, mas dentro de um espaço fechado, onde o povo não tem consciência. Você pode discutir sobre os malefícios da Kinross na cidade de Paracatu, mas você pode discutir num espaço fechado, onde o povo não tem acesso. E o que foi discutido fica resumido naquelas 4 paredes para poucas pessoas.